É possível recuperar todo o seu prejuízo no day trade, mas para isso é necessário entender aonde está o problema. Então, não se preocupe. Se você estiver no inferno, não pare de caminhar. Essa frase foi dita por Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, no período de 1940, onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E naquele momento, pasmem, os aliados estavam perdendo a guerra para o eixo. Em 1945 a gente pôde ver o resultado e, pautado a essa frase, ele não desistiu. Então agora eu vou dizer para você, não desista do day trade. Eu vou te explicar como a gente pode agora seguir o caminho para você entender como você consegue recuperar o seu prejuízo no day trade. Diagnóstico. Imagina a seguinte situação, você está com algum problema, você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor de estômago, está acontecendo alguma coisa de estranho contigo. O que você faz? Obviamente você vai procurar um médico para que você entenda o que está acontecendo, para solucionar o seu problema. E quando você chega no médico, o que ele faz? Ele vai diagnosticar o que está acontecendo contigo, para entender e resolver precisamente o seu problema. Então pense o seguinte, se você está passando por um período de perder dinheiro no day trade, ou pior, se você está desde quando você começou até agora no perde e ganha negativo, você tem que entender que é necessário fazer um autodiagnóstico, você tem que entender aonde está o problema. E aqui eu não vou chegar para vocês e ir naquela bravata de não, o problema é puramente emocional, é problema psicológico, você está operando com muito dinheiro do que você pode operar, você deve estar tendo que pagar contas mais altas do que você está ganhando, óbvio, isso é mais que o óbvio. A gente tem que mergulhar dentro do que é o problema efetivo, para que você cirurgicamente vá no problema e solucione o problema. Assim como você analisa o gráfico ou analisa o fluxo para executar suas operações day trade, você tem que analisar você mesmo como operador para entender onde é o seu problema e você solucionar o seu problema. Para isso existe técnica, para isso você tem que entender o que você tem que avaliar. E agora a gente vai passar por esse processo de entender o que você tem que avaliar para que você consiga entender qual é o seu problema e solucionar o seu problema. Entenda. Às vezes pode acontecer que você tem mais de um problema, então você vai ter que tomar mais de uma ação para solucionar o seu problema, e isso não é uma dor de cabeça, na verdade isso é uma solução, isso é o que vai aliviar você mesmo para que você consiga se tornar consistente e lucrativo no day trade. Então agora a gente vai passar pelos 3 pontos a serem avaliados no day trade. Eu vou dizer para vocês, o melhor está no final, é a cereja do bolo, é o que vai fazer com que você faça toda a conexão para você entender o que de fato vai te levar à consistência, à lucratividade e a recuperar o seu prejuízo no day trade. Mas para isso você tem que entender todo o processo que a gente vai passar agora. Então vamos lá. O primeiro ponto a ser avaliado, é importante reforçar que são 3 pontos a serem avaliados, e como eu disse no final tem a cereja do bolo, é a sua técnica. Você está operando dentro de uma única técnica? Você tem uma técnica operacional que você está aplicando e está executando ela? Ou você simplesmente está sendo movido pelo impulso de buscar o lucro no movimento do preço? De repente, você tem alguma experiência ou inclusive você pode ter até uma visão refinada da sua análise com relação ao movimento do preço. Mas o problema é que na hora que o mercado está acontecendo, você enxerga diversas oportunidades. E fato, o mercado te entrega diversas oportunidades. Essa é a grande sedução de se operar no day trade. A facilidade que você tem de ganhar, mas você tem que lembrar que também existe a facilidade de perder dinheiro. Então é muito importante que você entenda dentro da sua técnica, que eu diria que é a parte mais fácil de se entender o que está sendo executado errado. Para isso é muito importante você preencher o relatório de trade. Se você não sabe o que é relatório de trade, é importante você parar tudo agora e falar, olha, eu preciso descobrir o que é relatório de trade. Vou pincelar rápido para vocês aqui. Relatório de trade é um conjunto de checklists sobre a sua operação, o que você executa, que você vai ali preencher no momento da sua execução. O mais importante é você preencher antes de executar a sua operação, para que você entenda aonde você está entrando, o exato momento que você está entrando, aonde você vai sair perdendo dinheiro, aonde você vai sair ganhando dinheiro, e se você faz preço médio, aonde você vai fazer preço médio. Essa eu diria para vocês que é o ponto de partida e é um dos pontos mais importantes para que você entenda, porque dentro da técnica, que para mim é o mais fácil de ser avaliado, você consegue objetivamente falar, eu errei nessa operação neste ponto de entrada, eu errei nessa operação nesta avaliação do mercado, eu errei nessa operação porque a composição do mercado acabou fazendo com que eu me confundisse dentro da avaliação que eu tenho que ter. Então eu diria para vocês que a primeira coisa a ser avaliada, o primeiro passo que você tem que tomar é avaliar a sua técnica, para daí sim a gente partir para o segundo passo de 3 que tem que ser avaliados, e sim, eu estou falando dos 3 pilares do day trade. Efetivamente agora a gente vai falar de avaliar o dinheiro, exatamente, o gerenciamento de risco. Esse também é um grande fator, apesar de ser simples, não é tão simples quanto a técnica.
Porque a técnica você consegue objetivamente entender, olha, eu errei objetivamente nesta análise. Já quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente fala literalmente da grana que está no mercado, mudou muito de figura, porque ali exige uma avaliação um pouco mais fina. Por exemplo, e agora cabe você falar, será que você não está operando com uma mão muito maior do que você pode, está te causando muita ansiedade? Será que você não escalou muito o quanto de mão você está entrando? E nessa parte de escalar, eu vou dizer para vocês que é um ponto muito crítico. Vamos dizer que você estava fazendo operações com um mini contrato, tá? Vamos começar bem do básico. Ah, com um mini contrato eu ganho. Ou, por exemplo, eu estava fazendo operações na conta demo. Na conta demo eu estava operando com uma montanha de operações. E aí você descobre que na conta demo você não tem emoção operacional, porque é conta demo, não tem dinheiro de verdade envolvido. Você pode operar ali escalando a quantidade financeira que você quiser. E aí quando você vai para a conta real, tudo muda, porque ali já começa a ter a pressão de eu posso perder, é iminente a possibilidade de ganhar, é iminente a possibilidade de perder, é iminente a possibilidade de lucrar, é iminente a possibilidade de subtrair o dinheiro que está na minha conta. Então isso muda completamente seu operacional. Ou eu vou mais longe, de repente você está operando e você está operando com uma mão muito pequena, como eu disse no início aqui. E aí você fala, bom, essa operação não é suficiente para pagar as contas do mês, eu preciso escalar, eu preciso ganhar muito mais. Em vez de ganhar 100, eu vou ganhar 1.000. E aí você aumenta 10 vezes o valor que você estava operando para ganhar 1.000. Óbvio, que é um exemplo bem cru, num número bem simples de se entender, mas é justamente para te dar a noção de proporção. Muitos traders que eu converso fazem isso. Olha, esse mês eu preciso pagar contas mais caras, eu quero fazer uma viagem. Então vai lá e aumenta a mão substancialmente, porque vê alguém fazendo isso, ou porque acha que é o certo, e aí acaba aumentando a pressão. Ou pior, de repente você entra num ciclo onde você está perdendo dinheiro e as contas estão chegando, o mês não está fechando, você entra em desespero e você começa a perder a sua visão técnica. Então, o autodiagnóstico com relação a precisamente esse ponto é extremamente necessário. Pensa que nesse momento você está dentro de uma máquina de ressonância magnética e ali ela está vendo você por dentro. Só que a máquina é você e a avaliação que você está fazendo é frente às suas operações. Então você precisa ser honesto contigo mesmo no que você está executando. E eu sei que é difícil. É muito difícil, porque não necessariamente você vai conseguir enxergar isso, mas talvez você peça ajuda de alguém ao seu lado. Vou dizer para vocês, tá? Vou trazer aqui um paralelo do exemplo que eu vivi. Eu trocava muita informação com relação às minhas operações com a minha esposa. E nessas conversas que eu tinha com ela, por mais que ela não tivesse conhecimento técnico por não executar operações day trade, ela conseguia entender no fino se eu estava colocando uma mão muito grande nas minhas operações, se eu estava mais ansioso ou não nas minhas operações, se eu de repente estava conversando com ela e errei alguma coisa técnica e estava negando para ela ou negando essa informação. Isso tudo porque a gente sempre dividiu muita coisa, isso me ajudou muito a esclarecer a minha autoanálise, o diagnóstico que eu tinha para consertar os meus erros. Talvez isso possa solucionar o seu caso, dividir com a tua esposa, com a tua namorada ou com algum amigo que já opera no mercado financeiro. Isso é importante caso você não consiga enxergar. Se dentro do gerenciamento de risco, se dentro da grana que você está colocando para operar, você está no equilíbrio. E pode parecer óbvio, pode parecer inclusive absurdo e pode parecer bravata, mas é um equilíbrio. Não adianta você colocar uma mão muito grande para operar se você não tem essa mão para operar. Não adianta, de repente, também você colocar uma mão muito pequena ou operar na conta demo e migrar para real com uma mão grande, porque isso vai te causar pressão. Entenda, quando a gente fala de dinheiro, a gente envolve emoção, e quando a gente envolve emoção, aquilo vai te afetar. Eu não estou falando da parte psicológica ainda, eu estou falando do gerenciamento de risco, e a avaliação tem que ser apartada. O que eu estou querendo dizer? Você avalia tecnicamente as suas operações, com uma visão exclusiva técnica. E agora a gente está falando de avaliar o gerenciamento de risco, a grana que está na sua operação, quantas operações você suporta fazer por dia. Você está fazendo mais que você suporta, está entrando em overtrading, que é fazer muitas operações dentro de um mesmo dia. Você já pensou nisso? Então é importante você entender, dentro do gerenciamento de risco, o que está te causando pressão. E quando a gente falou do overtrade, é justamente isso. Estou colocando muita mão, muitas operações e ali está me gerando muita pressão. Então entenda, você tem que fazer o diagnóstico separado e é muito importante você olhar para a grana que você está colocando na operação, se você separou o dinheiro certo para operar. E não é muito nem pouco, é o certo. E o certo talvez não pague suas contas por mês, mas te faça aprender e focar na técnica, indiferente de qual seja. Agora, meus amigos, agora eu vou falar para vocês do passo mais difícil, do diagnóstico mais difícil a ser executado. Eu vou falar para vocês, se chegou até aqui, vale dar o seu like nesse vídeo, porque só os 2 primeiros passos eu vou falar para você que entender isso já vale muito. Então deixa o like no vídeo. E agora para seguir, o próximo passo e o último, antes de ir para a cereja do bolo, é a parte psicológica. E por que eu falo que é a mais difícil? Porque tudo
toda a sua operação, todas as pressões, todos os erros e acertos vão desembocar justamente na parte psicológica. Eu não estou falando só do day trade, para qualquer coisa que você faça na vida, para qualquer profissão que você execute. Se você não está bem, como você vai executar bem? Acho que a primeira pergunta a ser feita é, psicologicamente você está bem? Você está passando por um momento bom da sua vida ou um momento ruim? Você de repente está com algum problema psicológico um pouco mais profundo, sei lá, uma depressão, ou de repente um término de um relacionamento, que pode parecer besta, mas impacta algum parente da sua família que não está muito bem de saúde, isso está te impactando. É muito importante a gente entender que isso tudo impacta no momento da avaliação. Porque pensa, você vai tomar uma decisão em frações de segundos. Você ali está na expectativa de você colocar o seu dinheiro e na outra ponta sair mais dinheiro, ou menos. E no momento de você tomar a sua decisão, você não está bem psicologicamente, isso vai afetar a tua operação. E óbvio, esse é o primeiro passo a se analisar a parte psicológica, e dentro da parte psicológica ela é um pouco mais complexa. Depois, o que você tem que avaliar é se o manejo de risco, se o gerenciamento de risco vai desembocar na parte psicológica. E vamos lá, só para pincelar, porque se eu for muito profundo nessa parte, a gente vai ficar aqui horas falando e até meia-noite é dia, a gente não para nunca, porque esse é um ponto complexo. Mas para dizer para vocês aqui, essa parte é, de repente você está precisando de mais dinheiro, precisando operar com muito dinheiro que você não tem para pagar as contas, porque é essa visão que você tem, de repente você vê aquele amigo seu, ou você vê alguém na internet operando e ganhando milhões, e você fala, cara, mas se ele opera ganhando milhões, eu também posso operar ganhando milhões. Não se compare, não compare a sua operação com outros trades ou com outras operações, não compare o quanto você coloca de dinheiro com outras pessoas que colocam grana na operação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, o que é muito para você é pouco para mim, ou o que é muito para mim é pouco para você. Tudo depende do ponto de vista e da perspectiva que você vai ter com relação à sua operação e à quantidade de grana. De repente, você tem um recurso limitado, você tem, sei lá, 50 mil reais para operar no day trade, e pode parecer muito, mas, gente, não é. Se você tiver numa operação, a depender do tamanho de mão que você tem e quanto você está objetivando ganhar, aquilo vai fácil. Lembra que você está alavancado na bolsa, e isso impacta. Isso vai desembocar na parte psicológica. Sim, você vai ficar mais ansioso pelaquela operação. Você vai ficar um pouco mais apreensivo, você vai ficar um pouco mais nervoso. E eu vou dizer aqui para vocês, traçar um paralelo à minha própria execução de operação. E é algo que eu já vivi, já dividi aqui com vocês diversas vezes em diversos vídeos, tá? Em 2019 para 2020, quando eu estava começando nas operações, eu tive um pico de crise de ansiedade e fiz um tratamento chamado ERP, se eu não estou enganado, essa é a sigla, com uma psicóloga que tratava outros day traders justamente para controlar a minha ansiedade, ou para aprender a lidar com ela, né? Porque na verdade até hoje eu não controlo, só sei lidar com a minha ansiedade um pouco melhor. Lógico, depois de 6 anos de estrada, acho que está muito bem claro, principalmente nos vídeos day trade na conta real que eu posto aqui na playlist Arriscar na Própria Pele, e te aconselho a assistir, porque ali você vai ver todas as operações day trade na conta real e os meses sendo fechados positivos, inclusive a retrospectiva que eu fiz em 2023 mostrando meu relatório de trade do ano. Mas isso posto, vamos seguir aqui na parte psicológica. Bom, no período que eu fiz esse tratamento, eu percebi, comecei a descobrir coisas sobre mim que eu não sabia antes, inclusive a minha forma de lidar com as operações, com o dinheiro, com a ansiedade, com o meu lado workaholic de ser, ou seja, viciado no trabalho, que eu sei que eu sou, fazia com que eu quisesse ficar operando mais, enfim, fez eu lidar com toda essa visão que eu não tinha sobre mim mesmo. E aí isso mudou o meu operacional, isso me ajudou. Eu sozinho não conseguiria fazer isso. De repente você está nessa situação de sozinho não conseguir fazer isso, e é muito difícil. Eu sei que tem aquele lado, e a maioria das pessoas que operam no mercado financeiro são homens. Tem mulheres, mas a grande maioria são homens, e eu não sei explicar o porquê, mas é um fato constatado. Se você é homem, você tem aquela coisa dentro de você de não, eu consigo resolver sozinho, eu consigo solucionar os meus problemas, porque eu também tenho isso dentro de mim. Ah, não, eu consigo fazer, porque quando eu quero, eu executo, eu faço, eu tenho que ser o melhor. E isso também te atrapalha bastante. Então eu diria para você, se você quer resolver o seu problema psicológico, se existe de fato um problema psicológico, você tem que entender se não tem nada desembocando. Se de repente a técnica não está jogando pressão psicológica em cima da sua operação. Se de repente o lado financeiro, ou seja, o manejo de risco, está jogando pressão psicológica dentro da sua operação. Ou se existe um outro fator externo que está jogando pressão psicológica dentro da tua operação. Acho que esse é o ponto de análise da parte psicológica. E agora vamos para a cereja do bolo. Ou seja, acho que é um dos pontos mais importantes. Nós falamos dos 3 pilares para que você consiga fazer o seu autodiagnóstico, a sua análise, para que você entenda onde você está errando, e de repente você pode estar errando nesses 3 pontos que eu disse para vocês, tanto na parte psicológica, técnica e de gerenciamento de risco.
E aí você vai ter que solucionar e atacar esses problemas de formas diferentes, e é necessário, senão você não vai conseguir ter lucratividade ao longo do tempo aqui. Mas eu diria para vocês que a cereja do bolo é: opere uma única estratégia. Aí você vai falar: Adriano, eu já te acompanho aqui, você fala isso a todo tempo, eu já entendi. Não, você não entendeu e eu vou te explicar. Para facilitar a tua análise, você operando uma única estratégia, você vai conseguir apontar onde está o erro. Para facilitar a tua análise, se você operar uma única estratégia, quando você for preencher o seu relatório de trade, você não vai ter 50 operações no dia para preencher e vai deixar de lado porque são 50 operações. Você vai ter uma, duas, vá lá, 3. Isso facilita demais para que você analise, para que você olhe o que você escreveu, para que você avalie os seus números. Para facilitar a sua análise, vai ser mais claro para você objetivar o seu ponto de entrada no mercado financeiro, saída perdendo dinheiro, saída ganhando dinheiro. Isso vai deixar a sua visão muito mais simples. Para facilitar a sua autoanálise, você entrando com uma única estratégia, você vai saber os pontos do quanto você tem que colocar, qual é a sua meta, o quanto você objetiva ganhar por dia. E se você não tem meta, pense nisso. É muito importante você ou desenvolver uma ou começar a se aprofundar um pouco mais com relação a esse tema. Isso posto, eu vou dizer para vocês, isso mudou o meu operacional. Eu digo para vocês sempre que teve várias coisas que viraram a minha chave. Não foi só uma chave virada para conseguir ser consistente no day trade, foram várias. E aí para você que ainda tem dúvida, que de repente não me conhece, que chegou aqui até agora, eu vou repetir tudo de novo. Já opero day trade na conta real há mais de 6 anos. Eu tenho aqui praticamente, no momento da gravação desse vídeo, praticamente 10 meses mostrando todos os dias operações day trade na conta real. E para além disso, eu já estou há mais de 2 anos aqui mostrando operações no YouTube. Eu tenho operações muito mais antigas que essa. Se você navegar no canal, você vai achar. E sempre terminando positivo. Óbvio, eu tenho dias de loss? Claro que eu tenho. Mas no meu relatório de trade, que eu mostro no final de todas as minhas operações, está positivo. E todo mês eu mostro para vocês um resultado positivo. Não porque eu sou o melhor, não porque eu sou o cara mais sensato, porque eu sou um gênio. Eu sou um cara normal como você, que só viu dentro de uma operação uma estratégia para executar e para facilitar as minhas operações. Eu diria até que eu posso, inclusive, ter facilitado demais a minha visão com relação ao gráfico, porque eu preciso simplesmente executar o que eu entendo que está acontecendo. Então, não vou dizer que isso é genialidade, isso é só obviedade, e de repente a ganância deixou a sua visão nebulosa com relação a isso. Eu só pude enxergar essa minha operação quando eu literalmente deixei a ganância de lado, depois que eu fiz esse tratamento que eu disse para vocês, que durou praticamente 1 ano e meio, que facilitou a minha visão com relação eu preciso ganhar dinheiro? Claro que eu preciso, senão eu não pago as contas de casa. Mas para além disso, se eu ganhar dinheiro hoje e não executar uma estratégia, amanhã eu perco, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Agora, se eu executo uma única estratégia, eu vou perder algumas operações que vão acontecer durante o dia, mas ao longo do tempo eu vou ganhar, vou conseguir ser consistente, vou conseguir ser lucrativo. Bom, pessoal, eu queria deixar essa visão para vocês bem ampla, para que vocês entendam, tá? Faça o autodiagnóstico com relação às suas operações. Isso vai facilitar demais para que você consiga atingir a consistência. Deixa aqui nos comentários do vídeo se você tem dificuldade com isso. Vamos dividir esse bate-papo para que a gente consiga mergulhar mais no tema e, se necessário, trazer mais vídeos com relação a esse para vocês. Não esqueça de dar o like nesse vídeo, porque ele merece. Foi um vídeo bem técnico, didático, diria até chato de se assistir, mas bem teórico com relação ao que você precisa fazer para você recuperar o seu prejuízo no day trade. Eu adoro falar isso no final dos vídeos. Até o próximo dia de trade, até o próximo day trade e até daqui a 1 minuto, porque eu vou deixar no final desse vídeo um card dos 3 passos para recuperar o seu loss, caso você não esteja num período perdendo, mas de repente tenha tomado um loss, e aí muda completamente o que eu falei aqui. Então assista esse vídeo final até daqui a 1 minuto.